Pessoal, queria chamar para falar da importância da manutenção do peso da pessoa com ela. Doutora Jennifer Daniele Machado Dutra, nutricionista clínica do Hospital São Francisco de Assis, de BH, membro da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da AMIB, membro da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, pós-graduada em Terapia Nutricional e Nutrição Clínica, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, mestre pelo Programa de Saúde do Adulto, pelo FMG, nutricionista voluntária da Associação Procura da Ela. Jennifer. É porque eu não dou conta de microfone. Não. Aqui, ó. Aí é melhor. Tá bom. Todo mundo está me ouvindo? Porque o microfone às vezes fica aqui, então aqui é melhor. Ah, eu quero. Então, vamos lá, falar um pouquinho de nutrição, né? 30 minutos. 30 minutos, rapidinho. Não vou fazer igual a Tamara. Cadê a Tamara? Tô brincando. Então, vamos lá. Nós vamos conversar um pouquinho da importância da manutenção do peso da pessoa com ela. E a gente vai entender um pouquinho durante essa apresentação que a distribuição desse peso, da gordura desse paciente, também é importante e muitas vezes isso não é falado. Então, para a gente começar, qual que é o nosso objetivo? O Dr. Mauro, na palestra dele, falou que o objetivo é a melhor qualidade de vida, é o que a gente tem como esse objetivo, melhorar a qualidade de vida do paciente e uma sobrevida também, né? Melhorar a sobrevida desse paciente. E como que a gente faz isso? Cuidado. Cadê o negocinho? Vocês estão vendo aqui? Cuidado multidisciplinar, medicação, citei o Riluzol, mas outros que estão sendo estudados, de acordo com a avaliação médica, é claro, que é a indicação de cada um, ventilação não invasiva e a nutrição e a gastrostomia precoce. Então, um conjunto de todas essas ações, a gente poderia levar realmente ao intuito da melhor qualidade de vida, da sobrevida desses pacientes. E aí, a gente sabe que ela é um conjunto de fatores genéticos, fatores ambientais, e a gente entra com fatores celulares, que é disfunção mitocondrial, estresse oxidativo. E o que os estudos nos mostram? Que a gente tem fatores protetores. E a gente vai entrar num fator protetor, que é o peso. Então, o que a gente tem hoje mostrando para a gente? Que a piora do estado nutricional, observado pelo índice de massa corporal, que quando a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado, juntamente com a progressão da doença, foi um importante fator prognóstico de sobrevida dos pacientes com ela. Pacientes com IMC classificados como eutrofia significa dentro da normalidade, apresentaram menor risco de morte quando comparados aos pacientes com IMC abaixo do normal, então aqueles pacientes que têm um peso menor. Piora do estado nutricional, também mostrado pelo IMC ou pelo peso, tem sido associada à redução de vida dos pacientes com ela. E aí eu vou extrapolar um pouquinho, porque a gente também tem que falar da importância da perda de massa muscular, que é extremamente importante e que já foi falado aqui amplamente. E, usando pontos de cortes diferentes, se utilizar na literatura IMC de 18,5%, a gente encontra uma desnutrição de 16% a 19%. Se a gente aumenta um pouquinho esse valor de corte, a gente também aumenta esse perfil de desnutrição dos pacientes, que vai de 26% a 55%. E aí, o que a gente percebe? Que há uma perda de peso, isso é bem comum, né? E realmente devido à perda muscular, perda de massa gordurosa e, consequentemente, perda de peso. Pacientes com IMC entre 30 e 35, que a gente já considera um peso mais alto, apresentam melhor sobrevida quando comparados aos pacientes com IMC menor que 30 ou acima de 35. Então, o que a gente vê? Extremos não são bons. Baixo peso não é bom e excesso de peso excessivo também não seria bom. E a perda de peso rápida também mostrou redução da sobrevida. Então, tanto aqueles pacientes que têm um diagnóstico e já estão magros é ruim, e aquele paciente que vai perdendo peso ao longo, né, do tempo também é ruim. E, apesar de dados mostrarem benefícios para pacientes com IMC mais altos, os estudos não confirmam efeitos protetores com IMC realmente muito alto. Então, teoricamente, a gente poderia pensar um peso muito alto estaria relacionado com doenças cardiovasculares, aumento de glicose, mas não é isso, não existe essa correlação ainda. Poderia estar relacionado com uma piora da parte respiratória, poderia. E aí, o que a gente tem? Uma curvinha para a gente entender. Então, quando eu estou com IMC menor do que 30, a sobrevida cai. Quando eu estou entre 30 e 35, ela aumenta. E quando eu passo de 35, ela cai de novo.
Então, a gente tem uma curva. E aí, o que a gente observa com relação à ingestão alimentar, que, consequentemente, acompanha o peso? Que aproximadamente 70% dos pacientes eles apresentam uma aceitação, uma ingestão alimentar inferior do que eles precisam, e essa ingestão alimentar inferior seria de 10% a 27%. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar, e eu falei ontem no curso que nós fizemos, que dieta hipercalórica e suplementação podem prevenir a perda de peso. E aí, não tem a palavrinha ou. Então, é dieta hipercalórica e suplementação. Muitas vezes, no grupo, a gente tem perguntas, qual que é o suplemento que eu devo usar? E aí, a gente tem uma troca. Isso é interessante, sim, mas a gente tem que lembrar que o suplemento sozinho não faz efeito. Por exemplo, a gente tem uma garrafinha de 200 ml. Nessa garrafinha de 200 ml, eu tenho 300 calorias. Se o paciente toma 2, no máximo 3, porque também não tolera, no máximo as 900 calorias dia. Isso, de longe, é muito falho, ainda vai faltar muita coisa para o paciente. Então, é a junção da dieta com o suplemento. O suplemento sozinho não faz milagre. E, às vezes, pode me perguntar, eu estou tomando suplemento, mas não estou vendo resposta nenhuma e estou piorando. Aí a gente pergunta, viu a dieta? Como que está? Né? Tem a nutricionista acompanhando? Muitas vezes não tem. E aí, tem o contrário também. A hiperalimentação pode piorar o estado clínico do paciente, levando ao aumento do esforço respiratório. Isso, muitas vezes, quando a gente tem um desequilíbrio com relação a carboidrato, que muitas vezes a gente dá demais para o paciente e esquece de outros que são também importantes, que é a proteína, gordura. Então, esse desequilíbrio da alimentação também leva para piora. Outro ponto. A quantidade aumentada de carboidratos, que é o que eu falei, glutamato e gordura, assim como a reduzida ingestão de micronutrientes, como vitamina E, ômega 3, que é um óleo anti-inflamatório, né, uma gordura anti-inflamatória, carotenoides, frutas e vegetais podem estar relacionados a ela, ao desenvolvimento ou à progressão. Então, aqui a gente tem 2 pontos. O primeiro, prejudicando, e o segundo ponto seria um efeito protetor. Né? E isso leva à preocupação, porque isso tem consequência. Esse tanto de informação que a gente vê em mídia, a gente tem que saber interpretar. Porque eu vou mostrar para vocês uma coisa que até quando eu li, eu fiquei assustada. Olha para vocês verem. Mais de 600 estratégias nutricionais e ou suplementos são utilizados por aproximadamente 9.500 pacientes com ela. Ou seja, são estratégias nutricionais sem embasamento científico, ou provavelmente possa até ter iniciado um trabalho, mas sem resultado algum, né? E o pior ainda, a pessoa começa a fazer um tratamento que ainda não tem comprovação nenhuma e passa para outra pessoa, né? Então, faz uma coisa errada e passa para outro paciente. E indo nessa mesma linha, o que a gente tem também? Que aproximadamente 80% dos pacientes com ela utilizam altas doses de vitaminas, minerais e outros nutrientes. A gente sabe que tem nutrientes realmente que são amplamente utilizados. Vitamina B12, por exemplo. Só que, assim, muitas vezes se utiliza de vários polivitamínicos sem necessidade. Um exemplo é a autoprescrição, né? Que é a pior coisa que tem. E aí, assim, o paciente com ela geralmente tem uma ferritina mais alta, que é o nosso estoque de ferro. Esse estoque de ferro alto indica inflamação. E aí eu tomo um suplemento que tem ferro no meio, que a maioria dos polivitamínicos tem ferro no meio. Eu vou aumentar esse processo inflamatório. Né? Aí começa a tomar um outro suplemento que tem zinco no meio. Não faço a dosagem do meu zinco. Isso piora a doença também. Mais morte de neurônio motor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a autoprescrição e o que a gente indica também para outras pessoas. Vitamina em excesso não é porque é nutrição que não faz mal, não. Nutrição em excesso ou faltando pode fazer mal também. Então, isso a gente tem que ter muita atenção, ter muito cuidado. Mas e, né, o que eu faço? Eu não posso com muito, não posso com pouco? Qual que é a melhor conduta para a gente tomar? Então, é importante a gente entender essa parte da desnutrição, quais são os fatores que podem contribuir. Então, a gente tem depressão, falta de apetite, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, fadiga e refeições prolongadas. Muitas vezes o paciente desiste de almoçar, de jantar, de comer, porque realmente está demorando demais. Aumento de saliva, um metabolismo aumentado, constipação, que é algo muito falado, né, é muito sentido pelos pacientes, né, uma queixa muito grande. A coordenação entre alimentação e medicação, dificuldade em se alimentar, não só em questão de deglutição, mas depender de uma outra pessoa para ajudar. Isso, muitas vezes, para um paciente que é extremamente independente, isso é ruim. Disfagia e os outros fatores que eu já falei. Em consequência, o que a gente nota? Que se eu perder 5% do meu peso, eu tenho um aumento da mortalidade em 30%.
E aí, e se eu perder no meu IMC, por exemplo, se eu tiver 30 de IMC e eu passar para 29, a minha mortalidade aumenta em 20%. Então, realmente, a perda de peso, na maioria dos estudos, mostra que não é ruim que não é bom para a progressão da doença. E para a gente entender essa questão do hipermetabolismo, que é muito falado, o que a gente tem? No primeiro exemplo, a gente tem uma pessoa que não tem esclerose lateral amiotrófica. O verdinho é o que a pessoa come. Vocês estão vendo que ela está um pouquinho maior do que o que sai. Então, muitas vezes, a gente come igual ao que a gente gasta, ou a gente come mais, gasta menos e estoca um pouco. É isso que aconteceu ali no primeiro. A gente comeu mais, gastou menos e estocou, naquelas bolinhas amarelas no meio. Embaixo é um paciente com ela. Então, ele pode ter uma ingestão normal, mas o gasto está aumentado. Não vou ter reserva. Ou então, o que acontece na maioria das vezes, uma ingestão menor, geralmente por uma disfagia ou outra dificuldade, e o gasto continua aumentado. Então, realmente, gerando, né, uma perda de peso. E aí, a gente tenta fazer algumas estratégias. Existem várias, eu estou puxando para a parte nutricional, é claro. E aí a gente tem a gastrostomia, seja precoce ou não, e uma dieta, por exemplo, hipercalórica e hiperproteica. A gente tenta fazer essas estratégias para tentar minimizar o hipermetabolismo desse paciente. Ele vai continuar hipermetabólico, mas a gente tem como por obrigação de tentar minimizar isso. E aí, quais são as causas desse hipermetabolismo? A gente tem, a nível celular, então, disfunção mitocondrial, neuroinflamação, infecções frequentes, por exemplo, o paciente que tem pneumonia, tem que ir para o hospital, tem febre, e isso aumenta o gasto energético dele e vira um ciclo, uma bola de neve. Genética também, fasciculações, esforço respiratório. Voltando um pouquinho em fasciculação, daí vem a importância de uma avaliação nutricional completa e muito detalhada, porque a gente precisa prestar atenção nesses detalhes de fasciculação do paciente. Isso, para a gente, é muito importante também. E aí, tem um link muito interessante que a gente pode fazer entre nutrição, ventilação e massa muscular. Então, vamos tentar acompanhar o quadro. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o verdinho, porque eu não estou vendo o verdinho aqui. Ah, muito bom, obrigada. Então, na esclerose lateral amiotrófica, a gente tem perda dos neurônios motores, do neurônio motor, e aí a gente tem uma redução da massa muscular e da perda de peso. Consequentemente, vindo para essa setinha daqui, eu tenho uma perda da força muscular, eu tenho uma redução da atividade física e um desuso muscular, que eu vou levar a uma perda funcional. E aí, o que eu vou levar? Mais perda de massa muscular, mais perda de peso. Vindo para cá, eu tenho uma redução da força da musculatura respiratória, recrutando a musculatura acessória e aumentando ainda mais essa demanda energética do paciente. E aonde que ele vai? Mais forte. Cadê? Mais forte. Não consigo. Ai. Levando à redução da funcionalidade. E aí que vai aumentar ainda mais a perda de peso e mais a perda de massa muscular. E esses dois parâmetros que estão aqui em cima, nutrição e ventilação não invasiva, seriam dois pontos que poderiam minimizar essa perda de peso e essa perda de massa muscular. Porque uma vez que o paciente perde a massa muscular, a gente não vai conseguir recuperar isso. Então, tem um estudo falando, se não me engano, é nesse mesmo estudo, falando que o uso da ventilação não invasiva consegue reduzir 7% do gasto energético desse paciente. Então, associar a fisioterapia com fonoaudiologia, que a gente falou mais para frente, nutrição, realmente é extremamente importante. É o que foi falado na palestra anterior. A equipe, a gente tem que ter a equipe junto, caminhando junto. E aí, quando eu falei no início da distribuição de gordura, do peso, né? Aqui a gente tem, nesse lado aqui, um paciente que não tem ela, e desse lado daqui a gente tem um paciente com esclerose lateral amiotrófica. Os dois com IMC parecido, 25 e 25. Essa aqui, essa vermelhinha aqui, é a gordura subcutânea, e essa verdinha é a gordura visceral. Esse paciente do lado de cá, que não tem ela, está muito menor do que a concentração que tem aqui. Então, o que o estudo mostra? Pelo menos esse estudo, ele mostrou que os pacientes que têm gordura subcutânea, ela é essa gordura que pode ter um fator protetor para o paciente. Não a gordura visceral. O que eu chamo de gordura visceral? Gordura entre os órgãos. Muitas vezes a gente pega pacientes, né, com ela que chegam com uma ultrassonografia abdominal e tem lá
Esteatose hepática, gordura no fígado, muito relacionado com gordura visceral. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente fala de aumento de peso. Qual que é realmente a gordura que favorece esse paciente? Então, a gente tem que entender que a localização dessa gordura também é importante, não só o ganho. E aqui que eu falei que mais para frente a gente iria entender, e eu falei disso ontem também, a gente precisa entender que tem duas coisas diferentes entre o paciente sentir fome e o paciente ter apetite. Fome é quando eu tenho vontade de comer. E o apetite é quando eu tenho vontade e eu consigo adquirir esse alimento. E isso está dificultado no paciente com ela. Por quê? Aqui, a gente tem alteração da liberação de hormônios intestinais, e a gente vai fazer um link com essa parte aqui, que na hora que eu chegar, vocês vão entender. É uma redução, uma fraqueza, principalmente dos membros superiores. Isso, na hora de se alimentar, faz uma diferença muito grande, e aí realmente pode depender de uma outra pessoa. A pessoa acaba se isolando, do seu convívio social, porque ou engasga, ou tosse, ou precisa de um auxílio, acaba se isolando, e isso afeta no apetite também. Muitas vezes, quando a gente está triste, a gente não quer comer. Tem gente que é o contrário, come demais, mas tem gente que não quer comer, então isso afeta também. A questão da fadiga e refeições prolongadas, que é o que eu falei anteriormente. Aqui, a gente tem um desconforto gástrico e um esvaziamento lentificado do estômago. E muita gente aqui, não falo daqui, mas assim, do grupo, que pelo menos falam muitas vezes, do desconforto abdominal, distensão e constipação. São as coisas que mais se falam lá, dessas queixas gastrointestinais. Então, quando o paciente tem uma distensão abdominal e ele tem uma constipação, consequentemente, eu vou afetar a liberação de hormônio do intestino. Então, é como se o paciente estivesse empachado, estivesse cheio, e há realmente uma alteração dessa liberação hormonal. Fora que a gente tem pacientes que já iniciam um comprometimento bulbar, e tem essa parte da disfagia de 25% a 35%, e os que vão desenvolver de 70% a 80%, realmente comprometendo essa parte de controle do apetite. E aí, como que funciona a nossa conduta nutricional, nós temos que ter avaliação nutricional. Então, por isso que, muitas vezes, a gente não consegue dar uma orientação muito efetiva à distância, porque a gente precisa ver o paciente. Mas quanto que eu preciso? A gente não tem, muitas vezes, como saber, porque a gente precisa ver. Quanto que ele está gastando? O que um paciente gasta é diferente do que o outro gasta. Então, precisamos ter esse start, que é essa avaliação nutricional, e depois a gente precisa manter esse acompanhamento. Então, a cada 3 meses, a gente precisa ter o acompanhamento nutricional. Opa, peraí, que eu apertei errado, gente. Calma aí. Muita calma. Atentar para as necessidades nutricionais. Então, uma dieta hipercalórica, uma quantidade de carboidrato normal, nada em excesso e nem menos, dependendo, é claro, do estado do paciente. Proteína em quantidade mais alta, então uma dieta geralmente hiperproteica. Lipídio em quantidades normais. Fibras e hidratação. Isso é algo que eu gosto de chamar a atenção. Porque, às vezes, a gente se preocupa muito com carboidrato, proteína e gordura. E esquece de fibra, esquece da hidratação do paciente. Por exemplo, inicia um espessante, o espessante não fica igual água, a gente sabe disso, e a hidratação, consequentemente, acaba caindo. Então, assim, às vezes, a fibra falta e a hidratação também falta. E aí o paciente tem constipação. E, às vezes, mudando essa simples questão, a gente consegue reverter esse quadro. Ou, muitas vezes, pode acontecer o contrário também. Tem muita fibra, porque a gente sabe que fibra faz o intestino funcionar, e não tem água nenhuma. A gente piora o quadro ainda mais. E um outro ponto que é importante falar, porque eu estou falando de falta aqui, mas isso particularmente em paciente com sonda, a gente pode ter hiperidratação. Então, muitas vezes, a gente tem medicações que fazem secar a saliva, que o Dr. Mauro até pontuou mais cedo, mas a gente tem uma queda, por exemplo, de um sódio. Se eu der muita água, eu vou diluir isso ainda mais. E aí eu vou piorar, por exemplo, o paciente pode ficar um pouco mais prostrado, então a gente tem que avaliar isso também. Tem que ter muito cuidado com hipoidratação e hiperidratação. Tem que ter muito cuidado. E outros nutrientes e nutracêuticos que estão sendo estudados. Então, a gente tem coenzima Q10, a gente tem carnitina, creatina, muitos deles envolvidos nessa parte de estresse oxidativo e também disfunção mitocondrial. E aí, como é que a gente faria de conduta nutricional, só para a gente entender um pouquinho? A gente teria que calcular quanto que o paciente está comendo. A gente tem que saber isso, não adianta. A gente precisa saber se ele está atingindo as necessidades que ele precisa, ou pelo menos um pouco, pela quantidade de via oral. E estimar quanto que esse paciente precisa. Geralmente, a gente não tem muitos aparelhos disponíveis, então, nós, nutricionistas, utilizamos fórmulas. E aí, a partir do momento que eu vi quanto que ele estava comendo,
fiz a avaliação nutricional dele, claro, de peso, né, das medidas. Vou fazer quanto que ele está precisando. E aí eu posso ter 3 situações. Um paciente que chega com um peso maior ou um peso normal, se alimentando bem, o que geralmente a gente faz? Uma orientação nutricional. E acompanha esse paciente. Se reduzir, se a alimentação reduzir, a gente tem que partir para uma outra prática, para uma outra conduta. Em segunda situação, o paciente chega com uma redução de peso e tem uma CVF a maior que 50. O que a gente tenta em primeiro lugar? Suplementação, suplemento alimentar, e acompanha durante os 3 meses, vai reavaliando para ver se é necessário mudança. E um outro quadro, que se o paciente tiver uma perda de peso, se a gente já tentou uma suplementação, não foi efetiva, e se ele tiver uma CVF próximo a 50. E aí a gente tem que pensar numa via alternativa de nutrição. Mas sempre lembrando que, muitas vezes, o paciente consegue ter os dois, uma nutrição interal e uma dieta por via oral. Essa fala com o paciente, às vezes, é muito importante, porque quando a gente fala de gastrostomia, nossa, eu vou parar de comer. Quando a gente tem um fonoaudiólogo junto e o fonoaudiólogo permite com que o paciente coma, ainda tem condições, a gente não vai privar. A gente vai dar um suporte maior pela gastrostomia, mas vai deixar ele comer o que ele tolerar e o que foi indicado. E aí, quando iniciar, então, essa via alternativa de nutrição? Eu já iniciei um pouco, mas vamos falar um pouquinho do que seria necessário para a gente avaliar. Então, uma perda de peso de 5% a 10%, uma ingestão alimentar insuficiente, disfagia e uma CVF também próximo a 50%. E aí, aqui a gente tem as alternativas. A maioria das vezes é feita a gastrostomia endoscópica percutânea. Quando esse paciente não tolera o procedimento, aí a gente tem que partir para a gastrostomia inserida radiologicamente ou a sonda nasogástrica nasoentérica, que não é muito utilizada, porque, geralmente, sonda nasoentérica e nasogástrica ela tem um tempo limitado de se ficar no paciente. Claro que tem pacientes que usam durante 1 ano, 2, isso pode acontecer. Eu já tive paciente assim, mas a gente tenta evitar, porque pode dar sinusite, pode dar otite e outros problemas. Por isso que a gente fala da gastrostomia precoce também, da importância. Aqui, só para ilustrar um pouquinho para vocês, os acessos que a gente tem de terapia nutricional. Então, a primeira é a nasogástrica, orogástrica, e a segunda, nasoentérica, oroentérica. Nasogástrica é do nariz ao estômago, e a orogástrica é da boca ao estômago. A nasoentérica é do nariz ao intestino, ou a oroentérica, que é da boca ao intestino. Oroentérica, orogástrica, eu não vou falar que nunca a gente usa, porque nunca é uma palavra muito forte. Mas a gente não usa. Geralmente não se utiliza, porque é uma sonda que incomoda e o paciente está lúcido, muitas vezes pode estar se alimentando também e vai ficar mordendo a sonda. E a gente tem a gastrostomia, que é a mais realizada, ou uma possível jejunostomia, que pode ser que aconteça também. E aí, algumas observações importantes que eu gosto de falar. Ontem a gente comentou uma diferença entre deglutir, alimentar e nutrir. Aqui, eu queria falar da diferença entre alimentar e nutrir, que é totalmente diferente. Quando a gente fala que o paciente precisa alimentar uma quantidade maior, precisa de uma quantidade calórica proteica maior, a gente tem que atentar também para a qualidade de alimentação dele. A gente não pode dar qualquer coisa para ele comer, não posso dar muito leite condensado para comer, não posso dar uma alimentação ruim para esse paciente. A gente tem que atentar também para micronutrientes, para vitamina, para mineral, uma vez que isso também é importante. E aí, eu vou linkar esses dois, que é alimentar diferente de nutrir, que é atentar para o controle glicêmico dos pacientes. Então, assim, muitas vezes, quando eu falei da distribuição da gordura, que a visceral, por exemplo, não deveria estar tão aumentada, porque ela realmente traz prejuízos, se eu tenho uma gordura visceral aumentada e eu ainda somo com uma quantidade de glicose mais alta, isso é ruim para a saúde hepática do paciente também, juntando com as medicações que também podem interferir. Então, a gente tem que atentar para esse controle glicêmico dos pacientes, e aí vai depender muito também da qualidade da alimentação dele. Uma coisa que ainda vejo algumas perguntas é esses suplementos de academia, se são recomendados para pacientes de ELA. Não, o whey protein não é indicado para paciente com esclerose lateral amiotrófica. Claro que eles podem ser utilizados para outro perfil de paciente, com algum outro problema pulmonar, que a gente quer tentar ganhar uma massa muscular, mas para esses pacientes eles não são indicados. Então, o que eu falo? Quando você tem um profissional junto para olhar essa pessoa com ela,
a gente tem que ter um profissional que tem um olhar mais clínico. Agora, pegar um profissional que atende em academia, ele não vai, infelizmente, saber manejar o caso, porque é muito diferente. Uma outra indicação que geralmente, né, é muito utilizada, que é a metilcobalamina, que é a vitamina B12, que as pessoas usam muito. E aí, duas coisas interessantes que, só para a gente fechar. Atenção após a realização da via alternativa de nutrição. Quando eu falo via alternativa de nutrição, eu falo que é a gastrostomia mesmo. Porque, muitas vezes, quando os pacientes fazem a gastrostomia, parou ali, né, acha que resolveu. Na verdade, a gastrostomia é um ponto para se começar uma outra etapa. Então, a gastrostomia só vai funcionar a partir do momento que eu colocar as coisas corretas, em quantidades corretas, ali dentro. Se eu não administrar água, o paciente vai desidratar. Se eu não administrar a alimentação correta, ele vai desnutrir. Ou, às vezes, se eu der demais, ele também vai sentir muito desconforto. Então, a gastrostomia é só um ponto para uma nova etapa. E outro ponto, estou com sonda, mas posso continuar a comer pela boca. Porque, muitas vezes, é o que eu falei antes, a ideia de gastrostomia é como se não pudesse se alimentar. E, muitas vezes, isso não acontece. Às vezes, o paciente pode, o que a gente chama muitas vezes, né, Tamara, comer por prazer, e a gente vai nutrir o paciente e hidratar por sonda. Muitas vezes, a hidratação, as pessoas não gostam de tomar água, principalmente em frio. Então, acaba sendo um conforto a gente administrar água pela gastro, administrar medicação, porque tem medicação que é ruim. Então, a gente acaba trazendo um conforto maior para esses pacientes também. E a evidência científica, eu só trouxe algumas coisas, alguns artigos que mostram essa importância do peso, né, como esse fator protetor. Esse aqui é o da distribuição do peso, da distribuição da gordura corporal, e mais esse daqui, né, que realmente mostrando que o peso pode ser algo que dê um bom prognóstico para o paciente, que dá uma melhor qualidade de vida para ele. Mas lembrando que eu tenho que ganhar peso, mas eu tenho que ganhar peso com qualidade, por favor. Então é isso, gente. Obrigada.